caríssimo estudante, seja muito bem-vindo, professor. Na aula de Educação Física, vamos fazer hoje aqui a revisão da nossa aula aí, para vocês fazerem a avaliação e se saírem muito bem, né? Lógico, claro. E aí eu trago 4 temáticas que a gente vai ao longo dessa unidade 1, para que vocês recordem, né? E lá na prova vocês tenham êxito, né? Na avaliação vocês tenham êxito, certo? Torço por vocês. Então, dá uma olhada aí na no nosso slide para ver quais são essas aulas. Olha lá. Então, nós estamos aí na aula de número 10. E nessa aula de número 10, o que nós vimos, Profires? O que nós vamos ressaltar aqui nesta orientação? Então, trago para você aqui a orientação da aula número 1. E na aula de número 1 nós falamos sobre atividade física no mercado de trabalho e na vida diária, certo? Muito bem. Falamos também da aula de número 2, sobre a linguagem do corpo na sociedade e no trabalho. Elas estão bem correlacionadas, né? Vocês lembram disso. Falamos na aula de número 3 sobre aptidão física e o trabalho. E a outra aula que eu trago para vocês aqui é a aula de número 6, sobre o exercício na prevenção de problemas da coluna vertebral, certo? Muito bem. Na aula de número 1, a aula sobre atividade física no mercado de trabalho e na vida diária, o que foi ressaltado? O que nós trouxemos aí? Falei para vocês, conversamos aqui, fizemos algumas reflexões sobre os fundamentos da educação física no decorrer da vida, correto? Falei também com vocês sobre as contribuições da atividade física na e para a formação integral do indivíduo. Trouxe ainda relações da atividade física com o projeto de vida de todos vocês. A gente precisa observar e lembrar disso. Falei também sobre os sentidos e aplicações da atividade física no mercado de trabalho e nos estudos. E finalizei aqui com a atividade física no seu projeto de vida. Por quê? Para quê? E como fazer? E aí, dentro disso tudo, eu ressalto para vocês aqui esses pontinhos aqui, né? Vocês lembram das nossas caveirinhas animadas? Né? Que existem diversas práticas que podem me trazer em movimento, né? Darem movimento, darem sentido. Seja aí uma dança, um balé, uma dança contemporânea, seja o que for, seja tocar um instrumento, né? Um violino, tocar um sax, tocar um violão, não importa. Ou seja o exercício do dia a dia, como uma caminhada, uma corrida, né? As atividades aí que eu executo na escola, né? Nos estudos, que eu executo aí na lavoura, que eu executo na ordenha, né? Nos maquinários pesados. Então, tudo isso faz parte desse contexto de atividades físicas, atividades, tá? Que eu posso estar realizando. E aí, analisando essas razões das diversas diferenças de movimento humano, que a gente acabou de ressaltar aqui, nós podemos perceber que a origem advém aí de diversos tipos de quê? De jogos, de variadas modalidades esportivas e da riqueza de ritmos que todos nós temos aí, que a humanidade inventou, né? E aí, dentro das práticas das aulas de educação física, a gente percebe muito forte aí o trabalho na cultura corporal de movimento. Eu tenho aí, dentro da minha educação básica, desde quando eu era pequeno, que eu era criança, já a educação física presente, trabalhando aí os jogos, os esportes, trabalhando as danças, trabalhando as lutas, né? Tudo isso faz parte da educação básica. E aí, nesse trabalho, a gente tem aí focado aí na cidadania, na criticidade, na cultura de transformação, o conhecimento biológico do nosso corpo, a melhora aí nos hábitos, né? Na busca desses hábitos mais saudáveis. Então, tudo isso a gente tem esse trabalho aí relacionado entre a educação física e a cultura corporal de movimento. E a gente tem uma outra palavra, uma outra expressão muito forte, que é o letramento corporal. E aí, nesse letramento corporal, eu consigo fazer com que o meu corpo entenda que ele precisa de movimento, né? E aí, dentro disso tudo, eu trabalho o domínio da minha autonomia corporal, eu trabalho o bem-estar físico e mental, eu posso trabalhar também diversão, lazer e cultura,
trabalho aí a desinibição, o desbloqueio, né? Evadir-se da agressividade, né? Eu passo a gostar mais da escola, né? Através das práticas esportivas também. Eu tenho uma maior socialização, convivência. Tem aí também um trabalho sobre a estética corporal, a imagem corporal, né? Foi até uma das aulas que a gente conversou aí sobre essa percepção da imagem corporal, certo? Então é importante a gente estar bem atento a tudo isso. E também tenho, lógico, claro, muito grande, muito forte aí um trabalho de promoção e prevenção dessa saúde, tá? E também posso trabalhar com exercício físico para reabilitar a minha saúde caso eu necessite, certo? Então, basicamente foi isso que a gente trabalhou na aula 1. Na aula de número 2, nós falamos aqui sobre a linguagem do corpo na sociedade e no trabalho. E quanto que isso vai ser bom, vai ser interessante, vai me abrir portas e o quanto que isso também pode fechar portas. Então é importante a gente saber observar que tipo de informação eu estou passando, né? Eu lembro aqui para vocês que a linguagem do corpo ela é uma linguagem não verbal, ou seja, eu não uso palavras, né? Mas eu uso expressões, eu uso comportamentos que fazem com que as outras pessoas me leiam de determinadas formas, né? Isso a gente tem que ficar atento porque pode ser interpretado de maneira muito positiva, por exemplo, numa entrevista de emprego, numa análise, né, de comportamento, mas também pode ser muito prejudicial, né, nas relações humanas, nas interações, nas amizades, pode haver uma interpretação errônea e a gente tem que observar todo esse contexto. Dentro dessa linguagem corporal, nós falamos aí da forma complexa da interação interpessoal, dessa comunicação não verbal, dessas expressões de gestos, né, das expressões faciais e posturais. Dentro da relevância do conhecimento da linguagem corporal, nós vimos aí sobre o domínio das próprias expressões e gestos, eu saber fazer esse controle, mudança de comportamento, né? Às vezes há necessidade de a gente mudar o nosso comportamento, a imagem, certo? E a gente tem que lembrar que o nosso corpo, ele fala, e fala pelos cotovelos, gente, fala pra caramba, né? Que eu demonstro através deles instintos, desejos, sentimentos, pensamentos, consciência, razão, tá? Então eu tenho que considerar a totalidade desses meus gestos, dessa minha expressão, muitas vezes momentânea, dessa postura, tá? Dentro de corpo e comunicação não verbal na vida diária, nós falamos aí sobre traços de personalidades, observar como que as pessoas agem, fazer uma leitura correta do comportamento corporal. Às vezes, esse comportamento é um comportamento de desconforto, de falta de confiança, de distância do assunto, às vezes é insegurança, né? Às vezes pode ser só naquele momento. E isso tudo pode ser trabalhado e melhorado. Dentro dessa linguagem de corpo, o que a gente pode perceber aí também é que existem, né, algumas situações que muitas vezes eu posso estar expressando um comportamento, uma atitude, mas porque eu posso estar aí com problemas de saúde, né? Eu posso também ter uma expressão forçada e coletiva ou até mesmo de um poder individual. Posso ter aí uma extensão de sucesso em insucesso. E aí tudo isso, esse corpo ele vai transmitir todas essas informações, certo? Muito bem. E aí eu trago algumas dicas para vocês. Então, a primeira, né, é que você preste mais atenção. Qual é a postura que tu está demonstrando? Quando tu quer demonstrar aí os teus sentimentos, as tuas expressões faciais, até mesmo as microexpressões faciais. Vocês lembram que eu falei aí da piscadinha, da mordida de canto na boca, né? De balançar a cabeça, de franzir a testa. Então, isso são microexpressões que podem ser lidas de diversas formas.
Também tem que observar a questão da aparência física, porque ela vai o quê? Ela vai evidenciar a forma como você trata, por exemplo, aí os seus cabelos, a sua pele, as suas unhas, os seus pés, seus sapatos, as roupas, os acessórios que você utiliza. Então, tudo isso é uma somatória. Não dá para analisar o ser humano de maneira separada, individual, né? Você tem que observar o contexto inteiro, tá? O que mais que nós vimos aqui, prof? Entramos aqui na terceira aula. Terceira aula nós falamos aqui sobre aptidão física e trabalho. Aptidão física e trabalho. Como que eu posso melhorar aí as atribuições que eu tenho no meu dia a dia, me utilizando aí do exercício físico, não é isso? Exatamente. E aí primeiro a gente entendeu o que é aptidão física. E a aptidão física, ela é a capacidade de realizar aí as atividades físicas do meu cotidiano com tranquilidade e com menor esforço. Tranquilidade e esforço. Olha lá, ó. Tá vendo? Pois é. E aí eu vou realizar as minhas atividades de desempenho nas atividades laborais, vou ter mais disposição diária para as atividades, atuar aí nas minhas capacidades funcionais, né? Então eu vou ter essa melhora, essa tranquilidade, esse menor esforço em todas essas áreas. E aí eu tenho formas de como avaliar essa aptidão física, né? Como que eu vou avaliar? Né? Eu posso avaliar essa minha aptidão física através de exames médicos, através de uma avaliação clínica, né? Então, eu vou fazer aquele check-up, né, do ano lá com o meu médico. Eu posso observar através de índice de capacidade do trabalho, ICT. Eu posso também avaliar através de um teste de aptidão física. Lembra do TAF? Pois é, que faz para concursos públicos, militares? Pois é uma outra forma. O que mais que nós vimos? Dentro dessas capacidades que são exigidas aí no TAF, nós temos aí testes que trabalham força, resistência aeróbia, velocidade, resistência muscular e agilidade. Então, se você pretende aí futuramente realizar aí algum concurso público da área militar, corpo de bombeiros de modo geral, você vai passar por testes de flexão de quadril e abdominal, teste de impulsão horizontal, teste de tração na barra fixa, a corrida de vai e vem de 20 metros, o teste de corrida de 12 minutos, né? E vai trabalhar todas essas capacidades físicas que eu sinalizei aqui para você, tá? Muito bem. Importante lembrar para você que se você tem a pretensão de fazer aí algum concurso público relacionado a essas áreas, é imprescindível que você tenha um acompanhamento de um profissional de educação física. Por quê, prof? Porque ele vai olhar a minha individualidade biológica, ele vai observar a especificidade do treino. O treino que é feito para mim, prof. Iris, vai ser muitas vezes diferenciadas do seu, caríssimo estudante. Então, não tem como ser um treino igual, semelhante, tá? Eu vou observar também a adaptação a esse treino, tá? E eu vou ter aí que observar quais são as exigências desse TAF, desse edital aí, desse concurso público, né? Eu tenho que ler esse edital, esse programa que vai me cobrar aí de quais são os exercícios, né? E aí eu vou treinar com base nisso. Né? Vou me aperfeiçoar, vou trabalhar minha aptidão física com base nisso, certo? Tranquilo? Top, então, vamos lá. E aí chegamos agora na nossa última aula para a gente recordar aqui, tá? Lembrando que nós vamos ter aí na nossa avaliação, além dessas 4 que eu trago aqui para vocês, a gente trabalhou outras temáticas, é importante que você leia todo o material, revise, pegue lá seu marca-texto, assista a aula de novo, né? Se ficou alguma dúvida, refaça aí os exercícios, releia, preste atenção nas entrelinhas, né? Do que a gente conversou. E aí agora eu falo aqui com você sobre a aula de número 6. E nessa aula de número 6 eu falei com você sobre o quê, prof? Sobre exercício físico na prevenção de problemas da coluna vertebral. Lembra disso?
Pois é, a gente precisa ter uma coluna saudável. E para eu ter essa coluna saudável, eu preciso lembrar de algumas coisas importantes. Primeiro, a nossa coluna vertebral, ela é formada por pequenos ossos chamados de vértebras. Parabéns para quem respondeu. E nós temos quantos? 33. 33 vértebras aí, que estão distribuídas ao longo aí desse meu lindo corpo, né, prof? Exatamente. Então, nós temos vértebras cervicais, torácicas, lombares, pélvicas, sacrais e coccígeas, tá? Te lembra aí que dentro dessa cervical, nós temos 7 vértebras, né, que estão na região do pescoço. Então, quando você vê ou conhece alguém que fala, eu lesionei a C1, C3, significa que ela lesionou uma vértebra da região do pescoço, localizada aí, a primeira vértebra ou a terceira vértebra, né, C1 ou C3. Então, ela faz parte aí da cervical, da região do pescoço. Se, por exemplo, eu falar para vocês aí, T4, eu estou me referindo às vértebras da região do tronco, certo? As vértebras da região do tronco. E aí eu tenho toda essa parte aqui, ó, tá vendo? Essa parte um pouquinho mais clara, ela faz parte aqui do tórax, ok? Do tronco. Na sequência, eu tenho aí a lombar. A lombar vai ficar aqui nessa curvinha aqui das nossas costas, lembra dessa? Onde vai entrar aqui a parte literalmente do lombo, né? Então, nós temos aí na região da cintura a L1 até a L5. Nós temos 5 vértebras aí. E aí nós temos ainda, na sequência, a sacral com 5 e a coccígena. Sendo que esses dois nomes que eu mencionei para vocês, né, eles vão estar aí combinados, articulados, né? Nós temos 5 na sacral, porém eles estão unidos, né? A gente não consegue perceber aí tanta distinção aí nessas 5 sacrais e nessas 4 coccígenas, tá? E a pelve, ela é a base da nossa coluna, onde esses membros inferiores vão poder se articular. Então, nós temos aqui essa região, tá? Muito bem, né? Que mais que nós temos que relembrar aqui? Que essa nossa coluna vertebral, ela é o eixo central do nosso corpo. Então, ela vai dar essa sustentação aí para esse nosso corpo. Ela vai trazer o quê, prof? Flexibilidade. Ela vai dar essa sustentação que eu mencionei para vocês, para nos mantermos de pé, né? Nossa posição bípede. Qual é a função aí dessa coluna, prof? A função dessa coluna será proteger nossas estruturas neurais, tá? Ao mesmo tempo que coordenar e transmitir aí movimentos entre os membros superiores e os membros inferiores. Então, eu vou conseguir realizar os movimentos de braços, de pernas, justamente porque eu tenho essa coluna me dando toda essa sustentação, tá? Importante lembrar aí sobre os desvios, né, posturais aí, que podem estar relacionados à lombalgia ou dor lombar, dor ciática, hérnia de disco, bico de papagaio. Também posso ter até dentro desse grupo aí a osteoporose, né, enfraquecimento dessas vértebras. O que mais que eu preciso lembrar? Eu tenho que ter um cuidado especial nessa minha coluna, nessas minhas vértebras, para não estar acontecendo achatamentos, né, tanto de um lado como do outro, porque uma coluna saudável é o que arde melhor. O que mais que eu tenho que lembrar aqui com você? Uma coluna com escoliose, eu vou perceber, por exemplo, um desnível aqui da cabeça do ombro, né? E aí eu posso estar trabalhando aí esse cuidado, né, com a prática aí do exercício físico, com fortalecimento muscular, com fisioterapia, com bons hábitos posturais, para fugir desses desvios, né? Como, prof? Através dos exercícios de flexibilidade, pliométricos, exercício de fortalecimento, exercícios funcionais, através das práticas, né, esportivas, das práticas físicas como natação, pilates, musculação, dança e hidro também, certo? E aí a gente finaliza aqui a nossa revisão e eu te chamo, vem aqui comigo, que agora é a hora de eu me despedir de você, tá?
Chamo para você fazer essa avaliação e ser sucesso aí nessa avaliação. Agora só depende de ti, hein, caríssimo estudante? Então, relembra lá o material, pega lá tudo que você pegou, sublinhou, dá uma relida e bora para a avaliação. Tchau!